Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje, galera, é uma aula de lógica. Vamos falar sobre a lógica qualitativa. Nós sabemos que a lógica ela se subdivide em várias partes e uma dessas partes é chamada de lógica qualitativa. Engloba uma série de assuntos, mas dentre esses assuntos que englobam a lógica qualitativa, nós vamos dar destaque em 3 deles nesta aula aqui. Tranquilo? Então vem comigo, você que vai fazer aí, prestar concurso aonde é cobrado esse assunto, lógica qualitativa, esse assunto é para você. Vem aqui. Olha só, galera. O que nós vamos ver na aula de hoje? Nós vamos ver o seguinte. A respeito da lógica qualitativa, nós vamos destacar a lógica sentencial, que é a lógica proposicional. Nós vamos falar sobre proposições simples e compostas e vamos também falar sobre a tabela verdade. E vamos resolver, obviamente, alguns exercícios. Para cada assunto desse que nós formos falando, nós já vamos efetuando os exercícios específicos referente a esse assunto aí. Tranquilo? Então vamos lá? Definição, galera. O que nós temos aqui? Olha só. O raciocínio lógico qualitativo exige que o aluno interprete as informações e busque as relações existentes entre o que foi apresentado e os conhecimentos adquiridos no tratamento das informações. Então, é muita atenção que tem que se ter na hora de resolver um assunto de lógica. A parte da interpretação, ela é fundamental na resolução desses exercícios. O aluno tem que buscar essas relações existentes entre o que foi apresentado e os conhecimentos adquiridos no tratamento das informações. Não podemos esquecer que a lógica, o raciocínio lógico, o estudo do raciocínio lógico, ele é diferente da lógica convencional. Então, aquilo que nós estudamos como lógica, às vezes contradiz, quando eu digo às vezes, quer dizer na maioria das vezes, contradiz aquela lógica tradicional, a lógica racional, que é você achar, isso aqui é assim, então, logicamente que vai acontecer aquilo. Isso aí na lógica do dia a dia é uma coisa. No estudo da lógica, nós temos que levar em consideração as definições da lógica. Eu tenho que levar em consideração tudo aquilo que diz a tabela verdade, quais são as relações entre as proposições. Então, se eu não tenho conhecimento disso, eu vou entrar em discórdia sempre que eu for analisar se alguma coisa é verdadeira ou é falsa. Então, a primeira situação é desvincular-se do que é lógico no nosso dia a dia, do estudo do raciocínio lógico. Então, ele tem suas regras, ele tem seus conceitos, ele tem aquilo que é válido, aquilo que não é válido. Então, eu tenho que conhecer todos esses parâmetros, tá? E quando eu vou fazer uma prova que envolve raciocínio lógico, quando eu vou resolver um exercício de raciocínio lógico, eu tenho que estar embasado nessa lógica, não naquela do dia a dia que você tem, mas sim em conceitos, em definições, em regras, em propriedades, tudo aquilo inerentes ao raciocínio lógico, ok? Para isso a gente vai dar agora alguns conceitos, algumas definições e estabelecer algumas propriedades também. Para isso, é necessário um bom conhecimento da tabela verdade. A tabela verdade, ela é, digamos assim, o carro-chefe do raciocínio lógico. Entender de raciocínio lógico sem saber de tabela verdade é meio utópico, porque ela é fundamentada na sua base em cima da tabela verdade. É o que diz a tabela verdade, é com base nisso que nós vamos nos fundamentar nas mais variadas propostas de estudos que estão dentro do raciocínio lógico. Ok? Então, nós vamos dar um destaque muito especial à tabela verdade. Primeiramente, vamos entender o que é uma proposição. Essa palavra é uma palavra que
costumeira no raciocínio lógico. Ela vai aparecer com muita frequência, tá? O que é uma proposição? A proposição é uma declaração, portanto, uma afirmação. Eu afirmo que tal coisa acontece, ou que tal coisa é isso, ou que tal coisa é aquilo. Então, é uma declaração ou afirmação que poderá ser julgada como verdadeira ou falsa, mas não como ambas. Então, proposição é uma declaração que pode ser valorada logicamente. O que quer dizer isso? Que pode ser atribuído um valor lógico a ela. Se eu estou diante de uma declaração ou afirmativa, aonde eu posso julgar se isso é verdade ou se isso é mentira, ou se está certo ou se está errado, então eu posso atribuir valor lógico. Se eu posso atribuir valor lógico, então é proposição. Se eu não posso atribuir valor lógico, não é proposição. Tudo bem? Então é muito importante a gente já entender essa primeira parte. Porque nós podemos estar diante de uma sentença que às vezes pode até parecer, mas não é uma sentença lógica, não é uma proposição lógica, é simplesmente uma sentença, tá? É algo que está expresso ali, mas não representa uma proposição. E aí eu não vou poder julgar. Se eu não posso julgar, não tem como fazer nenhuma análise lógica em cima dela. Tranquilo? Bom, vamos entender melhor isso. Vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, a bola é redonda. Eu tenho um sujeito aqui? Eu tenho um sujeito, meu sujeito é a bola. Eu tenho o verbo é, o verbo ser, né? Então a bola é redonda. Eu posso julgar isso? É verdade? Não, a bola é quadrada, ela não é redonda não. Galera, um dos erros muito comum é o aluno achar que a proposição ela tem que ter sempre caráter verdadeiro. Não. A proposição ela pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa. A única condicionante para ser considerada proposição é que ela admita esse julgamento. Entenderam? Agora, independente dela ser verdadeira ou falsa, ela vai ser proposição quando ela admitir isso. Então, o fato de dizer que a bola é redonda, e se por acaso a bola não fosse redonda, ela seria proposição do mesmo jeito, porque eu posso julgar. Então, é redonda? Sim, verdadeiro. Outro exemplo, Fortaleza é a capital do Brasil. Bom, gente, nós sabemos que Fortaleza não é a capital do Brasil, né? A gente sabe qual é a capital do Brasil. Então, Fortaleza não é, isso aqui é falso. Outro exemplo, o número 13 é primo. Professor, 13 não é primo. Número 13 não é primo. Não, 13 é primo. Número 13 é primo. Quanto que o número é primo? Dentro do conjunto dos números naturais, o número primo é aquele que só admite dois divisores, um e ele mesmo. Dentro do conjunto dos números inteiros, o número primo é aquele que admite 4 divisores. 1, ele mesmo, menos 1 e menos ele mesmo, ok? Isso dentro do conjunto dos números inteiros. Bom, então 13 é um número primo? Sim, isso aqui é verdadeiro. Depois, 8 mais 7 igual a 12. Professor, pode ser expresso através de uma sentença matemática? Pode, galera. Nenhum problema. Isso aqui é uma proposição? Sim, é uma proposição. Então, eu fiz questão de mostrar para vocês que existe a possibilidade de mostrar matematicamente também uma sentença e essa sentença ser considerada uma proposição lógica. 8 mais 7 é 12? Não, 8 mais 7 é 15, professor. Então, tudo bem, é falso, mas é proposição. Entendem isso? Belezinha? Continuando. Como que nós podemos representar uma proposição? A proposição ela é geralmente representada por uma letra do nosso alfabeto latino, de A a Z. Geralmente, as letras mais utilizadas são as letras P, Q, R, S, T, U, V, são mais essas letras, tá? Mas nada impede de representar por A, por B, por C, ok? Então, elas são representadas pelas letras do alfabeto. Bom,
As proposições, elas se classificam de duas formas. Nós podemos ter aquelas que são chamadas de simples e as que são chamadas de compostas. Então, eu posso ter proposição simples e posso ter proposição composta. Quando que a proposição vai ser considerada simples? Então, proposição simples. O que é uma proposição simples? Uma proposição ela é dita simples quando não está ligada a outra proposição através de um conectivo. Professor, o que é o conectivo? Daqui a pouco a gente vai embasar melhor essa questão de conectivo. Mas conectivos são elos de ligação entre uma e outra proposição, ou melhor, entre duas ou mais proposições. Esses conectivos são palavras do nosso alfabeto. E, ou, se então, se e somente se. Então, isso aí são conectivos que na lógica a gente chama de conectivos lógicos, que são palavras do nosso alfabeto que servem como ligação entre duas ou mais proposições. Quando eu estou diante de uma proposição que não apresenta esse conectivo, então eu digo que essa proposição ela é uma proposição simples, porque não existe o conectivo que é a palavra de ligação entre duas proposições. Temos que deixar claro aqui que o aparecimento do conectivo nem sempre vai ser uma condição necessária. Há situações em que não aparece a palavra ou conectivo, mas está implícito na sentença, na frase, que ele existe. Então, a gente tem que estar atento para essa observação. Vai ter situações em que o conectivo vai estar bem claro, explícito. Vai ter situações em que não aparecerá o conectivo, mas ele vai estar subentendido, de forma implícita ele está presente. Ou então, ele vai ser substituído por alguma outra palavra sinônima que dá o mesmo sentido, a mesma representação, ou melhor, que implica na mesma ligação entre duas proposições, ok? Bom, mas não fique desesperado com relação a isso. Como que eu vou saber? Nós vamos ver alguns exemplos aqui e na medida que você for treinando isso, você vai verificar a presença dessa situação que eu acabei de exemplificar aqui para vocês. Beleza? Então, a princípio, proposição simples não aparece o conectivo, é uma proposição que não está ligada por ele e ela contém somente uma proposição. Ok? Vamos ver exemplo disso? Vem comigo, olha só. Tipo, Pelé é brasileiro. Eu tenho aqui uma proposição, sim, porque é uma ação declarativa que eu posso julgar como verdadeira ou falsa. Mas aqui eu tenho uma ação somente, eu só tenho uma ação. Portanto, eu tenho uma proposição simples, porque não há ligação, não existe mais de uma proposição nessa sentença que está sendo abordada. Porque para não ser simples, eu teria que ter mais de uma proposição presente ligada pelo conectivo. Como não existe outra proposição, só existe uma única, tá? Então eu estou diante de uma proposição simples. Um outro exemplo. Brasília é a capital de São Paulo. Mais uma vez, estou diante de uma única proposição, porque aqui só existe uma ação, uma informação, uma afirmação. Brasília é a capital de São Paulo. Então, julgo isso como verdadeiro ou falso? Sim, julgo. Isso aqui é falso. Brasília não é a capital de São Paulo, é falso. Mas isso não descaracteriza como sendo uma proposição. É uma proposição. Correto? Mas é uma proposição simples. Por quê? Porque não existe nenhum conectivo de ligação. Tá? Professor, mas como que eu vou saber? Por enquanto, eu ainda não apresentei para vocês os conectivos. Mas, a princípio, não existe aqui. Daqui a pouco você vai conhecer os conectivos. E aí isso aqui vai ficar até mais claro. Ok? Terceiro, José é médico. Isso aqui é uma proposição? É uma proposição. Por quê? Porque eu tenho sujeito, eu tenho verbo, eu tenho predicado, eu tenho tudo na oração.
ok? E a proposição, ela consiste na formação de todos esses elementos, né? Professor, eu tenho que ter um bom conhecimento de língua portuguesa? Com certeza, galera. O aluno bom de lógica é um aluno que domina muito bem o português. Por quê? Porque nós trabalhamos com interpretações. A gente vai trabalhar com o sujeito, a gente tem que enxergar um verbo numa frase. E se você não conseguir ter conhecimento desses elementos, você vai ter dificuldade aqui. Então, José é médico, é uma proposição? Sim. Por quê? Quem é médico? É José. Eu tenho sujeito, eu tenho verbo. Então, é proposição. E é proposição simples, por quê? Porque eu só tenho um verbo nela. Esse verbo está indicando a função que José exerce, ok? Como não existe nenhum conectivo para indicar uma outra proposição, então ela é simples, ok? Proposição composta. Agora, na proposição composta, já vai aparecer os conectivos. Então, eu já vou começar a apresentar para vocês quais são os conectivos que estão presentes numa proposição composta. Vamos ver aqui. A proposição ela é dita composta quando ela é composta por duas ou mais proposições simples. Observem, duas ou mais. Não necessariamente eu vou ter só duas proposições. Eu posso ter duas, eu posso ter três proposições numa única proposição. E aí ela vai ser chamada de proposição composta, porque ela contém duas ou mais proposições, ligadas através de um conectivo. Tá? Então, agora a gente já vai conhecer alguns desses conectivos. Vamos aqui para alguns exemplos. Primeiro exemplo. Fabiana é alta ou 30 é número ímpar. Observem que eu estou diante de uma proposição composta. Por que que ela é composta, professor? Porque eu tenho aqui duas proposições simples interligadas por um conectivo. E o conectivo que foi utilizado aqui é o conectivo ou, né? Que é chamado também de disjunção inclusiva, ok? Disjunção inclusiva, ou. Então, eu tenho Fabiana é alta, isso é uma proposição simples? Sim, eu tenho sujeito, eu tenho verbo, eu tenho aqui uma ação dele, ok? Fabiana é alta. Aí eu tenho uma outra proposição, 30 é número ímpar? Observem, quem é o meu sujeito aqui? O 30. Quem é número ímpar? 30. Tem verbo? Tem, aqui o verbo ser, ok? É número ímpar. Então, eu posso julgar isso como verdadeiro ou falso? Posso, então é proposição. Posso julgar isso aqui como verdadeiro ou falso? Fabiana é alta? Sim ou não? Sim, então é proposição. Então, eu tenho duas proposições interligadas pelo conectivo ou. Portanto, é uma proposição composta. Um outro exemplo. Se fizer sol amanhã, então irei ao clube. Galera, vai fazer sol amanhã? Se fizer sol amanhã, observe que o conectivo utilizado aqui, eu dei destaque em vermelho, é o conectivo se, então. Ele é chamado de conectivo condicional. Por quê? Porque ele estabelece uma condição. Se fizer sol, então irei ao clube. Então, é uma condicionante. Esse conectivo se, então, ele é chamado de condicional. E quando ele aparecer numa frase, indica que nós estamos diante de uma proposição composta, ok? Porque ele está interligado pelo conectivo se, então. Outro exemplo. Serei aprovado no concurso se e somente se eu me preparar bem. Então, mais uma vez, estou diante de uma proposição composta. Por quê? Porque aparece de forma clara o conectivo de ligação, que é o conectivo se e somente se. Então, agora, eu já apresentei 3 dos conectivos para vocês. Apresentei o conectivo ou, o se então, e o se e somente se. Ok? Esses são uns dos conectivos que representam aí a proposição composta, o elo de ligação da proposição composta. Ok? Além desses, está faltando aqui exemplos do conectivo e, do conectivo ou, que eu também tenho esse conectivo, ou, ok? Então, são 5 os conectivos, o e, o ou,
o C então, o ou e o C e somente C, ok? Esses são os conectivos presentes na proposição composta. Agora vamos ver exemplos de como que isso pode ser cobrado na prática, né? Como que as bancas cobram essa primeira parte que nós aprendemos aqui. Então, nós aprendemos até agora o que é uma proposição, quando que é proposição e como que ela se subdivide em simples e composta, ok? Então, vamos aqui para um exemplo. Exercício número 1, julgue os itens que se segue. Isso aqui é um exercício da banca CESP, tá? Relacionados à lógica proposicional. Ó, a sentença: o reitor declarou estar contente com as políticas relacionadas à educação superior adotadas pelo governo de seu país e com os rumos atuais do movimento estudantil. É uma proposição lógica simples, galera. Olha só. Ele deu essa declaração, né? O reitor declarou estar contente com as políticas relacionadas à educação superior adotadas pelo governo de seu país. Isso, até aqui é uma frase, uma sentença. E com os rumos atuais do movimento estudantil, é uma proposição simples? Galera, primeiro a gente tem que ver o seguinte. Eu tenho duas ideias. Porque o reitor, ele fez ao mesmo tempo duas declarações. A primeira, ele declarou estar contente com as políticas relacionadas à educação superior. E no segundo momento, ele declarou estar contente com quem? Com os rumos atuais do movimento estudantil. Então, estamos diante de duas ideias. Portanto, duas proposições. Interligadas por quem? Pelo conectivo e. Ou conjunção e, que é a terminologia correta que nós chamamos esse conectivo e, conjunção, que é o elo de ligação entre essas duas proposições. Portanto, é uma proposição simples? Claro que não, é uma proposição composta. Isso aqui está errado, ok? Estou diante aqui de um verbo, declarou, né? Na verdade, uma locução verbal, né? Declarou estar, né? Declarou estar, e essa declaração é feita para uma e para outra proposição. Portanto, é uma proposição composta e não simples. Está errado. Beleza? Viram aí como que é cobrado? Agora, nós temos que tomar muito cuidado com essa banca. Nós estamos falando de CESP, galera. E a CESP, ela tem assim alguns critérios na análise de proposição simples e proposição composta, que às vezes contradiz aquilo que a gente estudou, aquilo que os livros trazem, aquilo que alguns professores relatam nos cursos. E a CESP, ela tem o jeito CESP de analisar. Então, a gente tem que levar em consideração isso. Se você é um concurseiro aí um pouco mais experiente, está compreendendo muito bem o que eu estou dizendo aqui, que a CESP, às vezes, há controvérsias. E eu já verifiquei e já recebi vários e-mails de alunos que fizeram provas da CESP, muito aborrecido, porque diante de uma situação que eles achavam que era simples, a CESP falou que era composta, e quando era composta, a CESP falou que era simples. Tá? Então, a CESP tem algumas contradições. Por exemplo, ela não admite, pelo menos não admitia em anos anteriores, um verbo implícito na segunda proposição. Então, se o verbo não estivesse de forma clara, ele estivesse de forma implícita, a CESP considerava como sendo uma proposição simples. Mas isso caiu por terra agora nesses últimos concursos, que ela mudou já. Olá, meus amigos, com licença, estou interrompendo a sua aula, mas é para dar um recadinho muito importante para você. Ah, professor, aonde que está, professor, o PDF dessa videoaula? Gente, atenção, o PDF dessa videoaula, ela se encontra lá no nosso site, né? Lá com o curso, tem um link aqui embaixo da aula, né? Só que é o seguinte, né? Esse PDF, a gente pede aí uma pequena contribuição por parte aí do nosso seguidor, do nosso aluno,
de R$ 29,90. Por quê? Porque a gente tem cursos aqui na LAC Concurso, né? Então, todos os PDFs, PM Bahia, todos, de todas essas videoaulas que a gente está disponibilizando, mais o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, meta todo dia, você tem meta, você sabe que você vai estudar, a gente vai ranquear você, a gente vai monitorar o seu desempenho no site por apenas R$ 29,90. Bacana? Então, clica aqui embaixo. E aproveitando, nós temos também o nosso super aulão de véspera aqui da LAC Concurso, que custa apenas R$ 49,90. Bacana? Fui, boa aula, tchau. O processo. Então, causa uma certa contradição e a gente tem que aprender a estudar e responder exercícios da banca CESP. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu vou pegar aqui um exemplo dessa contradição para a gente poder abordar, para que vocês fiquem espertos em alguns casos. Ó. Olha só. O que eu tenho aqui? O sistema judiciário igualitário e imparcial promove o amplo direito de defesa do réu, ao mesmo tempo que assegura uma atuação investigativa completa por parte da promotoria. É uma proposição composta. Essa aqui é uma situação que muitos alunos, mas muitos alunos, marcaram como sendo certo. Não, isso daqui é uma proposição composta, sim. Ó. O sistema judiciário igualitário e imparcial promove o amplo direito de defesa do réu ao mesmo tempo que assegura uma atuação investigativa por parte da promotoria. Olha só, galera, o que a gente tem que ter em mente aqui? Apesar de aparecer aí a palavra "e", o sistema igualitário e imparcial, ok? Aparece ali a palavra "e", a gente tem que ter a ideia que isso aqui não representa duas ideias, isso aqui é uma única ideia. A ideia é única aqui. Ah, mas apareceu o "e", professor. Não importa. Nem sempre o fato de aparecer o "e", ele vai atuar como sendo aí uma conjunção, como sendo um conectivo. Ele pode simplesmente estar atuando ali como uma palavra, implicando uma mesma ideia. E não duas ideias diferentes, não duas proposições, ok? Eu poderia, quer ver um exemplo para você compreender bem isso? Eu poderia, por exemplo, dizer bem assim, o cachorro é branco e preto. O cachorro é branco e preto. É uma proposição simples ou composta? Aí você ia pensar, professor, branco e preto. Observe que o branco e preto não são ações diferentes. É que ele é mesclado de branco e de preto ao mesmo tempo. Isso aí são duas características comuns ao próprio cachorro. Não é algo diferente. Então, esse "e" não está funcionando como um conectivo aí. Tá? Esse "e" simplesmente ele está sendo uma ligação de característica comum, mas não como conectivo. Então, eu tenho que ficar esperto com relação a isso. E a CESP coloca situações assim para que a gente consiga fazer uma interpretação mais justa. Agora, se eu dissesse, por exemplo, que o cachorro entrou e saiu da casa. Olha só. O cachorro entrou e saiu. Bom, aí eu tenho ações diferentes. Aí o "e" já não é simplesmente um "e" que representa uma característica comum, mas é um "e" que está interligando duas ações diferentes. Ele entrou e ele saiu. Ok? São ações diferentes. Aí, nesse caso, eu estou diante de uma proposição composta. Sem contar que eu estou trabalhando com dois verbos. Ele entrou, antes eu tenho um verbo, e ele saiu, depois eu tenho um verbo também. Estão entendendo aí? Que o "e", nós temos que tomar muito cuidado com esse "e", principalmente quando for uma questão da banca CESP. Que aí, por diversas situações, a gente vai ter em dúvida. E aí você corre o risco, né? De repente achar que é simples e ser composta ou achar que é composta e ser simples. Na
pior das hipóteses, se você realmente tiver muita dúvida, deixa em branco. Professor, mas como assim deixar em branco? Porque a gente sabe que aquelas avaliações que são realizadas pela CESP, cada errada anula uma certa. Então, se você deixar em branco, não anula nada. Então, tome cuidado. Tem que fazer com uma certa, digamos assim, pelo menos com uma maior convicção. Está mais propenso a estar certo, então você pode até arriscar. Mas, caso contrário, é melhor, às vezes, nem marcar. Tome cuidado com a CESP. Entenderam aí? É que nem sempre o fato de aparecer o E, esse E vai representar um conectivo. Beleza? Tranquilo? Então, esse aqui é um caso. Por isso que essa questão ela é uma questão errada. Ela não é uma proposição composta, tá? Porque apesar de aparecer o E aí, ela representa uma única ideia, tá? Não são ações diferentes aí. Beleza? Tranquilo? Vamos para mais um aí. Terceiro exercício, galera, ó. O que nós temos aqui? Com relação à lógica proposicional, julgue o item subsequente. Mais uma questãozinha da CESP. Na lógica proposicional, a oração Antônio fuma 10 cigarros por dia, logo, a probabilidade de ele sofrer um infarto é 3 vezes maior que a de Pedro, que não é fumante. Representa uma proposição composta, galera? Olha só. Bom, para dizer se é simples ou se é composta, eu tenho que sempre ter em mente o seguinte. Para ser composta, eu tenho que ter 2 proposições. E se eu tenho 2 proposições, no mínimo, né, pode ser mais. Mas se eu tenho 2 proposições, então tem que existir um conectivo de ligação, um conectivo lógico, que pode ser o e, o ou, o se então, o ou o se, somente se, ok? Um desses conectivos tem que aparecer. Agora, uma coisa que tem que ficar claro também, que o aparecimento dos conectivos, de forma clara e explícita, nem sempre não é uma condição necessária. Ou seja, nem sempre vai estar explícito o conectivo, mas pode estar subentendido através de algumas palavras que são sinônimas, que representam essa ligação aí referente àquele conectivo. E é o que acontece nesse exercício. Observe aqui o seguinte. Ele diz, Antônio fuma 10 cigarros por dia. Logo, a probabilidade de ele sofrer um infarto é 3 vezes maior que a de Pedro, que não é fumante. Então, qual é o conectivo que está presente aqui? É o conectivo se, então. Este conectivo ele pode muito bem ser substituído por essa palavrinha aqui, logo. Porque eu poderia dizer assim, se Antônio fuma 10 cigarros por dia, então a probabilidade de ele sofrer um infarto é 3 vezes maior que a de Pedro, que não é fumante. Viram como essa palavra logo substitui de forma muito legal o se então? Então, logo representa o conectivo se então, que é o conectivo da condicional. Porque o logo também está estabelecendo uma condição. Se ele fuma 10 cigarros por dia, logo. Então, ó, olha a ligação, ó. Logo, então, a probabilidade dele sofrer um infarto é 3 vezes maior que a de Pedro, que não é fumante. Beleza? Então, existe aqui o conectivo lógico? Sim. Qual é ele? É o conectivo se, então. Portanto, isso aqui é uma proposição composta? Sim. Isto é uma proposição composta, está certo. Ok? Belezinha, galera? Professor, como que eu faço para compreender a CESP? Galera, só tem uma forma, treinando. E na medida que você vai fazendo, exercitando, fazendo os exercícios referentes a esse assunto principalmente, você vai começando a descobrir certos artifícios que a CESP promove na hora de fazer a análise lógica de uma proposição simples e de uma proposição composta. Esse tipo de questionamento, esse tipo de teste, de exercício, é muito comum a CESP cobrar.
E sempre tem sempre você vai ter essa dificuldade na análise, porque é uma peculiaridade da CESP fazer isso. Por isso que você tem que treinar, fazer vários exercícios, pega os exercícios anteriores que a CESP promoveu e analise eles, tá? Para que você consiga entender aonde que ela está pecando com relação à utilização do conectivo e como que ela usa esse artifício para dizer se é simples ou composta. Beleza? Tranquilo? Vamos para mais um aqui. Olha só. Bom, isso daqui para você memorizar. Nós falamos aqui de proposição. Até agora nós falamos o que é uma proposição. Falamos que ela pode ser simples e que ela pode ser composta. Aí a pergunta é, professor, como que eu vou saber quando que não é uma proposição? Eu já sei quando é. E quando não é? Galera, então eu vou destacar aqui agora para vocês as situações em que você vai estar diante de uma situação que não é uma proposição. Dica LAC para memorizar. Sentenças interrogativas, que aparece com o ponto de interrogação. O que é sentença interrogativa? É uma pergunta. Qual o seu nome? Que horas são aí? Você está fazendo uma pergunta. Então, sentenças interrogativas. Sentenças exclamativas. Você está exclamando, que dia lindo, que pessoa maravilhosa, né? Então, é uma exclamação. Então, diante de situações assim, também não é proposição. Imperativas. Imperativas, elas exprimem uma ordem. Tipo, faça isso, não faça aquilo. Traga isso, entenderam? É o verbo empregado no modo imperativo, que está exprimindo uma ordem, ok? Então, frases imperativas também não representam proposição. Desejo, gente. O que é desejo? Desejo, quero ganhar na loteria. Como que você vai julgar como verdadeiro ou falso isso? Cara, é um desejo seu. Então, desejos, expressões que exprimem desejos, promessas e contraditórias não são proposições, tá? Ok? Se você estiver diante de desejo, de uma sentença que exprime um desejo, ou uma promessa, ou uma contradição, tá? Então, elas não são proposições, pois não é possível dizer que são verdadeiras ou falsas, beleza? Vamos ver agora separadamente cada uma delas. Olha só, frases interrogativas. Exemplo, que horas são? Onde você esteve? Quando você vem me visitar? Então, isso aqui são exemplos de sentenças, são expressões, mas que não podem ser valoradas. O que quer dizer valoradas? Julgadas como verdadeiras ou falsas. Então, não representa proposição lógica, ok? Frases interrogativas. E isso é muito fácil de observar por causa do ponto de interrogação, né? É pergunta, então não tem como julgar. Sentenças abertas. Professor, o que é uma sentença aberta? Bom, vocês lembram no início que eu representei dentre as proposições uma sentença matemática. Eu tinha colocado lá 8 mais 7 igual a 12. E aquilo lá é uma proposição, porque eu posso julgar. Quando que eu posso julgar? Quando eu conheço todos os valores. Eu conheço 8, eu conheço 7, eu sei que o sinal de mais implica numa adição entre eles, e eu sei que a adição entre eles é 15 e não 12, então eu posso dizer que é verdadeiro ou falso. Agora, se aparece algo assim, x mais 10 igual a 17. Como que você vai julgar se isso aqui é verdadeiro ou falso? Você não tem como julgar. Ah, professor, eu sei que x é igual a 7. Bom, mas isso aí é o que você acha. Mas você tem certeza se essa sentença está exprimindo que x tem que ser 7? Não. E se x for 5? Aí vai ser falso. Aí se x for 7, aí vai ser verdadeiro. Mas espera aí, é falso ou verdadeiro? Então, se você está diante de uma situação que você não tem como, de forma clara e explícita, dizer se é falso ou se é verdadeiro, você está diante
de uma sentença aberta. Porque pode ser falso, pode ser verdadeiro, depende do valor de X. Se depende de alguma coisa, então não dá para ser valorada. Se não dá para ser valorada, não é proposição. Então, sentenças abertas não são proposições, ok? Uma outra forma também é essa. Ele é médico. Também no início da nossa aula, eu dei um exemplo de proposição bem parecido com essa. Só que ao invés da palavra ele, nós indicamos quem era esse ele. Eu disse, José é médico. Quem é médico? José. José é médico. Então, eu tenho um sujeito aonde eu sei quem é, eu tenho o verbo presente, então é proposição. Mas está aqui, ele é médico. Quem é ele? Ele quem? Quem é ele? Não sei, professor. Então, não é proposição. Isso aqui é uma forma de nós expressarmos uma sentença e essa sentença é classificada como aberta, porque o sujeito é indefinido. Eu não posso, ele pode ser qualquer um, José, Marcos, Antônio e assim por diante, ok? Pode ser qualquer um, beleza? Então, ó, não é proposição. Outro, frases exclamativas. Olha só. Que belo dia. Professor, mas está arrumando chuva, o céu está escuro, as nuvens estão ali carregadas. Como que belo dia? Cara, o belo dia, eu acho belo dia. O que você tem a ver com o que eu acho? Aí, de repente, você acha belo dia, aquele dia que está frio, está até com aquela neblina intensa, né? Temperaturas baixas, você fala, que belo dia. Fala, não, para mim, belo dia tem que ser... Bom, para você é com sol, para mim é com chuva, para outro é quando está frio, nem sol, nem chuva, mas frio. Né? Então, cara, essa questão de exclamação é algo seu, não tem como você valorar isso, é verdadeiro ou é falso. É pessoal, ok? Então, frases exclamativas não são proposições. Que comida gostosa. Rapaz, você só comeu feijão com arroz, você está dizendo que é gostoso? Cara, mas eu gosto de comer só feijão com arroz. Eu não gosto de carne, eu não gosto de verdura, eu só gosto de feijão com arroz. O que você tem a ver com isso? Você está entendendo? Então, são situações que não tem como você dizer, porque é algo da pessoa, é ela que está dizendo aquilo, né? Então, ela está exclamando, que comida gostosa. Não tem como ser valorado, portanto, não é proposição. Frases imperativas. O que são as frases imperativas? São aquelas que exprimem ordem. Exemplo. Olha só. Não faça isso. Então, não tem como você julgar como verdadeiro ou falso, porque você está exprimindo uma ordem, está dando uma ordem, ok? Venha aqui agora. Você não vai julgar se a pessoa foi ou não foi, mas é uma ordem que foi expressa. Venha aqui agora, ok? Beleza? Então, frases onde o verbo aparece na forma imperativa, faça, venha, ok? É o verbo expresso na forma imperativa. Nesse caso, não é proposição. Promessas ou desejos, galera, olha só. Quero ganhar na loteria. Juro que amanhã trago o livro. Está prometendo. Agora, como que eu vou julgar se isso aqui é verdadeiro ou é falso? Como que eu vou julgar se isso é verdadeiro ou falso? Porque a pessoa está jurando. Ela está jurando. Não sei se ela vai cumprir ou não vai cumprir. Tá? É uma promessa. O outro, um desejo. Então, promessas e desejos não são proposições. Bom, e por fim, frases contraditórias. Tipo, esta frase é falsa. Bom, existe uma contradição aqui. Se a frase é falsa, então o que está sendo escrito aqui é verdadeiro, né? Se isso aqui é verdadeiro, então ela não é falsa. Né? Então, assim, frases que exprimem uma certa contradição, como que pode ser isso? Não pode ser isso se for aquilo. Uma coisa não admite a outra. Diante de situações assim, também não é proposição. Beleza? Então, agora que a gente sabe o que não é proposição, vamos ver um exemplo disso daqui. Olha só o que caiu na banca CESP.
Entende-se por proposição. Aí você fala assim, professor, mas por que o senhor até agora só passou o exercício da banca CESP? Não, nós temos aqui de outras bancas também, galera. Mas o destaque maior é para a banca CESP nesse primeiro momento, porque a CESP é uma das que mais explora essa questão de proposições e de lógica qualitativa. Quando se cobra lógica qualitativa, a CESP é uma das que mais cobram. Então, você pode, de forma especial, dar atenção à lógica qualitativa quando você for prestar um concurso e a banca é a banca CESP e consta lá, lógica qualitativa. Cara, aprofunda no estudo da proposição, porque vai ser cobrado, sempre tem questão nesse sentido. Olha só, entende-se por proposição todo conjunto de palavras ou símbolos que exprimem um pensamento de sentido completo, isto é, que afirmam fatos ou exprimam juízos a respeito de determinados entes. Na lógica bivalente, esse juízo, que é conhecido como valor lógico da proposição, pode ser verdadeiro ou falso. Por isso que fala lógica bivalente, porque ela pode admitir dois valores. Sendo objeto de estudo desse ramo da lógica apenas as proposições que atendam ao princípio da não contradição. Acabamos de falar isso. Não pode haver contradição. Frases que apresentam contradição não são proposições. Em que uma proposição não pode ser simultaneamente verdadeira e falsa. E ao princípio do terceiro excluído, em que os únicos valores lógicos possíveis para uma proposição são verdadeiros ou falsos. Então, diante de uma proposição, de acordo com o princípio do terceiro excluído, eu só tenho duas respostas. Ou é verdadeiro ou é falso. Nunca ambos. Foi o primeiro conceito que nós estabelecemos aqui. Beleza? Continuando esse mesmo exercício. Ele é grande esse mesmo, galera, não assusta não. Com base nessas informações, julgue os itens a seguir. Olha só, né? Tá parecendo até que nós estamos diante do Enem, né? O Enem que é assim, né? Dá um texto enorme e a pergunta lá no finalzinho. A CESP também faz muito dessas coisas aí. Ela dá um texto, ela fala sobre determinados conceitos e aí no final ela pede para você fazer uma análise em cima de alguma situação parecida. Agora, o que ela pede para nós julgarmos aqui? A frase "Que dia maravilhoso" consiste em uma proposição objeto de estudo da lógica bivalente. Aí você vem. O que é a lógica bivalente? Ela conceituou. Aqui, ó. Na lógica bivalente, esse juízo é conhecido como valor lógico da proposição. Ou seja, a lógica bivalente ela está presente numa proposição lógica, ou seja, naquilo que pode ser julgado como verdadeiro ou falso. E aí nós acabamos de ver que proposições que representam exclamação não são, ou melhor, sentenças exclamativas não são proposições. Que dia maravilhoso! Olha aqui, ó, o ponto de exclamação. Ó. Então ele está exclamando. Isso é proposição? Não é proposição. Então, se não é proposição, muito menos dentro da lógica bivalente, né, galera? Isso aqui está errado. Beleza? Tranquilo? Olha só, mais um exemplo. Agora da banca FCC, para não dizer que é só CESP, né? Vamos mudar um pouco o foco da banca aqui. Como que a FCC já cobra situações desse tipo? Olha só, das 5 frases abaixo, 4 delas têm uma característica lógica em comum, enquanto uma delas não tem essa característica. E aqui nós temos as frases. E ele pede a frase que não possui essa característica é. Qual característica? A característica comum, ok? Então, a FCC, você vê que já muda completamente o padrão de análise e de apresentação dos exercícios referente à proposição. Ela já nos dá uma série de alternativas para nós escolhermos, ok? Bom,
Característica comum. Nesse caso, qual seria a característica comum? Ser ou não ser uma proposição, galera. Então, eu vou ter que analisar uma e verificar. É proposição? Sim. Não é proposição? Não. Beleza? Vamos para a primeira? Primeira situação. Que belo dia. Isso aqui é uma proposição? Não. Não é uma proposição. Por quê? Porque é uma frase exclamativa. A segunda. Um excelente livro de lógica. Isso aqui é uma proposição, galera? Sim ou não? Pensa um pouco. Não, professor, não é. Por que que não é? Porque um excelente livro de lógica. Quem é esse livro? Qual é o sujeito dessa frase? Eu não sei. Eu não sei quem é o excelente livro de lógica. Eu sei que ele é excelente, mas eu não sei quem é. Então, sujeito oculto, não tem, indeterminado, não é proposição. Ok? Sentença aberta. Beleza? O jogo terminou empatado? Olha só, ele está dizendo que terminou? Não, ele está perguntando. Existe um ponto de interrogação. Se é uma frase interrogativa, não representa proposição. Então, olha só, até agora, todas as que nós analisamos, elas têm uma característica comum. Não são proposições. Beleza? Vamos para a quarta. Existe vida em outros planetas? Isso aqui é proposição ou não? Galera, está exclamando? Não. Está perguntando? Existe vida? Tem ponto de interrogação? Não, não tem. Então não é interrogativo, não é exclamativo. Está dando ordem? Exprime ordem? Não. O verbo existe, não está na forma imperativa. Então não é uma frase imperativa. Isso aqui é um desejo? Não, não é um desejo. Ele não está desejando que exista vida, tá? Então não é um desejo. Isso aqui é uma promessa? Também não é uma promessa. É uma sentença aberta? Não, também. Por quê? O que ele está dizendo? Existe vida em outros planetas? Aí a gente pergunta, né? Daquelas regrinhas do português lá. O que existe em outros planetas? Existe vida, tá? Então, quem é o sujeito aqui? Eu tenho vida como sujeito aqui, tá? Então, essa é uma proposição? Sim, é uma proposição. Isso aqui é uma proposição. Ok? Beleza. E aí, o quinto, escreva uma poesia. Galera, escreva uma poesia. A palavra escreva é um verbo e ele está expresso aqui na forma imperativa. Portanto, está exprimindo uma ordem, está mandando. Escreva uma poesia. Isso aqui no imperativo não representa proposição. Então, veja bem, eu tenho a 1, a 2, a 3 e a 5, que não são proposições, e eu tenho a 4, que é proposição. Portanto, a única que tem característica diferente aqui, né, que não possui essa característica comum, é a letra D, o item 4. Tranquilo? Belezinha, né? De boa. Vamos sair para mais um. Agora, galera, vamos entrar no coração do nosso estudo. Aquilo que eu falei para vocês no início, que é fundamental na hora de nós resolvermos exercícios de lógica qualitativa, que é o conhecimento da tabela verdade. Então, agora nós vamos aprender a usar e a compreender a tabela verdade. O que é a tabela verdade? Ela é utilizada para utilizar o valor lógico de uma proposição composta, considerando-se os valores lógicos das proposições simples já conhecidas. Ou seja, eu estou diante de uma proposição composta que contém duas proposições simples. A proposição simples, ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Então, a combinação entre elas, entre a primeira proposição com a segunda, o valor lógico da primeira, o valor lógico da segunda, elas vão combinar. Pode ser verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Então, existe uma combinação de resultados. Conforme for a combinação de resultados e qual é o conectivo de ligação entre eles, eu vou poder afirmar se aquela frase composta é verdadeira ou é falsa.
Por isso que você tem que ter esse conhecimento. Galera, nós vamos estar diante de alguma situação aqui, de uma não, de várias situações, onde você vai achar um absurdo. Você vai dizer, cara, isso aí é verdadeiro. Não, é falso. Você vai dizer, isso não pode ser verdadeiro, isso é falso, mas é verdadeiro. Por quê? Porque a lógica convencional difere do raciocínio lógico. Então, o maior erro é você querer achar que tudo é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A lógica convencional do seu dia a dia é uma. A lógica, o raciocínio lógico é outra. Implica uma série de regras, procedimentos, propriedades que têm que ser respeitadas, que eu vou apresentar agora. Vem comigo. Então, olha só. Exemplo, né? Se a capital de São Paulo é Manaus, então 1 mais 1 igual a 3. Aí você olha para isso daqui e vai dizer o seguinte: professor, a capital de São Paulo não é Manaus. Isso aqui é falso. Professor, 1 mais 1 é 2, não é 3. Isso é falso. Aí você vai, cai uma questão dessa e marca falso. Cara, você dançou. Isso aqui é verdadeiro. Como assim, professor? É verdadeiro. Dentro dos conceitos do raciocínio lógico, dentro dos conceitos de que se trata do conectivo se então a frase, do jeito que ela está expressa, ela é verdadeira. Ela é verdadeira. Olha só a outra. Se a capital de São Paulo é Manaus, aqui ó, 1 mais 1 igual a 3. Vamos julgar? Capital de São Paulo é Manaus, galera? É falso. Capital 1 mais 1 é 3? É falso. Então, quando se tratar do conectivo se então, e a primeira for falsa e a segunda for falsa também, eu vou ter uma resposta verdadeira, tá? Essa frase total, ela é verdadeira, quando ela dá duas respostas falsas, duas proposições falsas, interligadas pelo conectivo se então, ok? Só um exemplo para você compreender a importância de dominar bem a tabela verdade. E aí, pela lógica convencional, você diria que isso aqui é falso. O aluno que não conhece a tabela verdade, quando vai fazer um concurso e está diante de uma frase dessa, ele iria com certeza marcar que era falso, porque ele sabe que a capital de São Paulo não é Manaus e ele sabe também que 1 mais 1 não é 3. Então ele já ia marcar, essa aqui é falsa. E não é, essa aqui é verdadeira. Ok? Belezinha? Então vamos agora conhecer os conectivos. Vamos começar pelo conectivo E ou conjunção E. Conjunção E. Como que nós vamos trabalhar aqui? Eu vou representar por P e por Q duas proposições simples. Eu vou chamar de P uma proposição qualquer, simples, e de Q outra proposição qualquer, simples também. E elas estão interligadas pela conjunção ou conectivo E. Então, é uma frase do tipo P e Q, ok? Conectivo E de ligação. Quero dizer para vocês que cada conectivo tem um símbolo que representa ele. Então, o conectivo E, a conjunção E, o símbolo que representa é esse chapeuzinho aqui, que é o acento circunflexo, ok? Aquele acento circunflexo lá, ou V de cabeça para baixo, tanto faz. Aqui, ó. Como que eu leio isso? P e Q, ok? Então, eu estou diante de duas proposições simples, e como que fica? Fica assim, ó. Se a primeira for verdadeira e a segunda for verdadeira, se a primeira proposição P é verdadeira e a proposição Q também é verdadeira, então a proposição composta, contida, interligada pelo conectivo E, vai ser verdadeiro. Ok? Agora, se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, aí a proposição ligada pelo conectivo E vai ser falsa. O que nos importa agora, gente, é o resultado aqui. A proposição, ela é uma proposição composta. E ela contém, no quadro que eu estou colocando, duas proposições simples. Uma eu chamei de P, a outra eu chamei de Q. E agora, eu vou fazer um conjunto de resultados possíveis.
Tipo, a primeira pode ser verdadeira e a segunda pode ser verdadeira, a primeira pode ser verdadeira e a segunda falsa, a primeira falsa, a segunda verdadeira, ou as duas falsas. Então, são todas as combinações de resultados. E dependendo dessa combinação, eu vou ter um resultado para a proposição composta, um julgamento final, ok? Então, se a primeira e a segunda são verdadeiras, a proposição composta é verdadeira. Agora, se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, a proposição composta é falsa. Olá, meus amigos, com licença, estou interrompendo a sua aula, mas é para dar um recadinho muito importante para você. Ah, professor, aonde que está, professor, o PDF dessa videoaula? Gente, atenção, o PDF dessa videoaula, ela se encontra lá no nosso site, né? Lá com o curso, tem um link aqui embaixo da aula, né? Só que é o seguinte, né? Esse PDF, a gente pede aí uma pequena contribuição por parte aí do nosso seguidor, do nosso aluno, de R$ 29,90. Por quê? Porque a gente tem cursos aqui na sala com curso, né? Então, todos os PDFs, PM Bahia, de todas essas videoaulas que a gente está disponibilizando, mais o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, meta todo dia, você tem meta, você sabe que você vai estudar, a gente vai ranquear você, a gente vai monitorar o seu desempenho no site por apenas R$ 29,90. Bacana? Então, clica aqui embaixo. E aproveitando, nós temos também o nosso super aulão de véspera aqui da Lá Concurso, que custa apenas R$ 49,90. Bacana? Fui, boa aula, tchau! Se a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, a proposição composta é falsa. Se a primeira é falsa e a segunda é falsa, então a proposição composta é falsa. Beleza? Então observe que eu só tenho uma situação de resultado verdadeiro quando se trata da conjunção e. Então, olha a dica que eu vou dar agora, para ajudar você na memorização. Dica LAC. Preste atenção. A proposição composta ligada pelo conectivo e, que é esse símbolozinho, somente terá valor lógico verdadeiro, somente terá valor lógico verdadeiro, quando ambas as proposições simples tiverem valor lógico verdadeiro. Nos demais casos, será sempre falsa. Ou seja, aqui, se as duas são verdadeiras, a proposição composta é verdadeira. Caso contrário, a proposição composta será sempre falsa. Ok? Então, guardem bem isso daí. Se as duas são verdadeiras, a proposição composta é verdadeira. Se uma delas for falsa, se pelo menos uma for falsa, a resposta vai ser falsa. Beleza? Agora vamos falar do conectivo OU. Olha só. Conectivo OU. Ou também chamado de disjunção inclusiva. Disjunção inclusiva OU. Também tem um símbolo que representa. O E era o V para baixo, lembra? O chapeuzinho. Agora o OU é o V normal. Olha aqui, ó. Ou chapeuzinho ao contrário. Beleza? Aqui, ó, a letra V. P-O-Q. É assim que eu leio. P-O-Q. Tranquilo? Agora vamos ver, fazendo todas as combinações possíveis, que são aqueles resultados, verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Diante desses resultados, qual é o comportamento da proposição composta? Galera, dependendo do conectivo, muda tudo. Para cada conectivo, eu tenho um valor lógico para a proposição composta. É importante que você entenda isso. Então, se for o conectivo E, vale aquela regra anterior. Mas e se for o OU? Se for o OU, já vai mudar tudo. Olha só. Se a primeira for verdadeira e a segunda for verdadeira, a proposição composta é verdadeira. Quando ligado pelo conectivo OU. Beleza. Se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, a resposta continua sendo verdadeira. Se a primeira for falsa e a segunda for verdadeira, a resposta continua sendo verdadeira. Agora, se a primeira for falsa e a segunda também for falsa, aí a proposição composta será falsa. Então, observe que agora inverteu tudo aquilo que a gente tinha falado anteriormente. Lá só era verdadeiro quando os dois eram verdadeiros. Os demais era falso. Aqui não.
Aqui tudo é verdadeiro, só não é verdadeiro quando os dois são falsos. Então, como que fica a dica LAC aqui para esse caso, galera? Olha só, ó, que coisa maravilhosa. E é fácil de você guardar isso. A proposição composta ligada pelo conectivo ou, aqui o Vzinho, somente terá valor lógico falso, quando ambas as proposições simples tiverem valor lógico falso. Nos demais casos, será sempre verdadeira. Ok? Vou voltar aqui. Está aqui. A proposição composta ligada pela disjunção ou conectivo ou somente será falsa quando os dois forem falsos. Nos casos, ela será sempre verdadeira. Em outras palavras, se pelo menos uma, ou P ou Q, for verdadeiro, a proposição composta é verdadeira. Tranquilo? Então, a palavra ou, A ou B, quer dizer que se A for verdadeiro, está valendo. Se só B for verdadeiro, está valendo. Se os dois forem verdadeiros, está valendo. A única coisa que não pode é se os dois forem falsos. Ok? Aí a frase vai ser falsa. A proposição composta é falsa. Beleza? Vamos para outro conectivo. Uso do conectivo agora se então. Olha só, vai mudar de história agora tudo de novo, galera. Outra analogia. Mais uma vez, o conectivo se então, chamado de condicional, tá? É importante vocês estarem guardando esse nome. O E é conjunção, o OU é disjunção inclusiva, e o se então é chamado de condicional. Qual é o símbolo que representa ele? É essa setinha, ó. A seta indica condicional, beleza? Vamos para a nossa tabelinha? Está aqui. Proposição P, proposição Q, se P, então Q. Esta é a proposição composta ligada pelo conectivo se então. Está representado através do símbolo aqui. Beleza. Vamos agora para as combinações. A primeira é verdadeira, professor, e a segunda é verdadeira. Se as duas forem verdadeiras, o que vai acontecer com a proposição composta? Será verdadeira. Beleza? Se a primeira for verdadeira, mas a segunda for falsa, preste atenção na ordem. Primeira verdadeira, segunda falsa. O que vai acontecer com a proposição composta? Ela vai ser falsa. Beleza? Agora, se for o contrário, a primeira falsa e a segunda verdadeira, a proposição composta será verdadeira. Professor, então por que a outra não foi? Cara, regra é regra. E o que estabelece a regra da tabela verdade com relação ao conectivo se então? Ela é falsa quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Professor, mas quem é a primeira, quem é a segunda? Na hora que for apresentado a frase, a primeira que aparece na ordem normal de leitura, da esquerda para a direita, você tem a primeira e a segunda frase. Então, se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, a proposição composta é falsa. Mas se a primeira for falsa e a segunda for verdadeira, aí a proposição é verdadeira. Entendem isso? Beleza. Professor, e se a primeira for falsa e a segunda for falsa? Normal. Continua sendo verdadeira. Beleza? Que foi aquele exemplozinho que nós demos no início do estudo da tabela verdade. Tá? Falando sobre a capital de São Paulo é Manaus e 1 mais 1 é 3. As duas eram falsas e a resposta era verdadeira. Por quê? Porque a tabela verdade que rege em relação ao conectivo se então diz isso. A dica LAC aqui fica assim, ó. Olha a dica LAC. A proposição composta ligada pelo conectivo se então ao símbolo somente terá valor lógico falso. Somente terá valor lógico falso quando a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa. Somente quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Nos demais casos, será sempre verdadeira. Está aqui, ó. Nos demais casos, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Só aqui que ela é falsa. Beleza? Tranquilo? Vamos para outro conectivo. Conectivo ou. Ou
disjunção exclusiva. O ou era disjunção inclusiva. O ou duas vezes, o ou é disjunção exclusiva, ok? Tem uma representação simbólica? Sim, tem uma representação simbólica. A representação simbólica dele é o V com um tracinho embaixo, ok? Lembra, quando era ou, era só o V. Quando tem o V com um tracinho embaixo, quer dizer que o conectivo é ou, duas vezes, ok? Então tá aqui. Vou pegar as duas proposições simples aqui, P e Q, e lá ou P ou Q é a proposição composta. Vamos lá? O que nós temos aqui? Vamos para as valorações agora. Vou considerar a primeira verdadeira e a segunda verdadeira. Se as duas forem verdadeiras, o que acontece com a proposição composta? Falsa. Ué, professor, as duas são verdadeiras e é falsa? É, cara, é assim mesmo que funciona. Na proposição composta, ligada pelo conectivo ou, ela não admite proposições de valores iguais. Porque quando você diz ou A ou B, ele só admite uma e não ambas. Ou vai ser A ou vai ser B. Ou seja, somente A ou somente B. Não pode ser ambas. O conectivo ou não admite isso. Tá? Então, por isso que a gente tem que conhecer a tabela verdade. Porque senão a gente vai estar diante de uma situação que na lógica convencional nos impulsiona a dizer que aquilo está correto. Ah, isso aqui é verdadeiro. Mas de acordo com as regras e as propriedades do raciocínio lógico, diz que aquilo ali é falso. Então, quando você estiver diante de uma frase composta, proposição composta, tiver duas proposições simples, onde ambas são verdadeiras, a proposição composta tem que ser considerada como falsa. Mas, se uma for verdadeira e a outra for falsa, aí a proposição é verdadeira. Se somente uma delas for verdadeira. Professor, a primeira é, a segunda não, mas a proposição composta é verdadeira. E se for o contrário? Tudo bem também. Primeira falsa, segunda verdadeira. A proposição composta, verdadeira. Ok? Ele admite verdade somente quando uma das duas é verdadeira, não ambas, ou uma ou outra. Entendem isso? E se as duas forem falsas? Cara, se as duas são falsas, elas têm o mesmo valor lógico. E como eu disse no início, a proposição composta ligada pelo conectivo ou duas vezes não admite verdadeiro quando elas têm valores lógicos iguais. Só valores lógicos diferentes que é verdadeiro. Se os valores lógicos são iguais, como assim, professor? Verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso. Isso é valor lógico igual, ok? Então, se ela tem valor lógico igual, então ela vai ser falsa. Se elas possuem valores lógicos diferentes, uma verdadeira, outra falsa, ou uma falsa e outra verdadeira, são valores lógicos diferentes. Aí a proposição é verdadeira. Então, nesse caso aqui, vai ser falsa. Beleza? Tá? Então, eu tenho aqui o seguinte, ó. A proposição composta ligada pelo conectivo ou terá resultado falso toda vez que os valores lógicos das proposições simples forem iguais. E terá resultado verdadeiro toda vez que os valores lógicos das proposições simples forem diferentes. O que nós dissemos é isso aqui. Valor lógico igual, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Valor lógico igual, falso. Valor lógico diferente, verdadeiro e falso. Falso e verdadeiro. Então, ela é verdadeira. Beleza? Ok, vamos para mais um conectivo aí. É o último conectivo que a gente vai ver da tabela verdade. Agora, o conectivo C e somente C. Tá? Então, mais um conectivo. Como que nós representamos esse conectivo? Simbolicamente, ó,
ele tem, lembram do C então? Era uma seta só da esquerda para a direita. Já o C e somente C, ele é seta para os dois lados. Ele tem a cabeça para os dois lados aqui, ó. C e somente C, tá? E ele é chamado, galera, de bicondicional. Bicondicional. O outro era chamado só de condicional. Então eu tinha C, então. A condição era que para acontecer teria que acontecer o outro. Agora na bicondicional, não. Ambos exigem um do outro. O A depende do B, o B depende do A. E ambos têm que ocorrer ao mesmo tempo. Se não ocorrer ao mesmo tempo, não é verdadeiro. Por isso que é chamado de bicondicional. São duas condições. Ida e volta, ok? Vamos mostrar a tabela. Vou estabelecer agora todas as relações possíveis entre a proposição P e Q. E aqui a proposição composta ligada pelo conectivo C e somente C. Como que eu leio isso? P, C e somente C, Q. Ok? Beleza. Vamos para a primeira situação. Eu tenho aqui que a proposição P é verdadeira. E tenho que a proposição Q é verdadeira. Se ambas possuem o mesmo valor lógico, se ambas são verdadeiras, então, nesse caso, a proposição composta será verdadeira. Então, se uma é verdade e a outra é verdade, então a proposição composta ligada pelo conectivo C e somente C é verdadeira. Ok? Agora, se eu tiver que a primeira é verdadeira, mas que a segunda proposição é falsa, primeira verdadeira, segunda falsa. C e somente C vai ser falso. Por quê? Porque ela não admite como verdadeira se elas tiverem valores lógicos diferentes. Não admite. Ah, professor, então quer dizer que o contrário também será falso? Isso mesmo. Se a primeira for falsa e a segunda for verdadeira, a proposição também será falsa. Ok? Por quê? Porque de acordo com a tabela verdade e as regras que que regem o conectivo C e somente C, diz isso. Por isso que eu disse para vocês desde o início que você tem que compreender a fundo a tabela verdade. Conhecer a tabela verdade para resolver exercícios envolvendo proposições lógicas é uma condição necessária e suficiente. Assim como para dividir, você tem que saber multiplicar. Se você não sabe multiplicar, você não vai conseguir dividir. Se você não sabe somar, você não vai saber subtrair. É uma relação de dependência. Por isso, cara, isso aqui é uma condição para você se dar bem na sua prova. Eu recebo e-mails de alunos que dizem assim, professor, é necessário eu saber a tabela verdade? Cara, é claro que é. É claro que é. A tabela verdade você tem que engolir, digerir ela tem que estar clara na sua mente, no seu coração. Você tem que saber ela de trás para frente, de frente para trás, de qualquer forma. Se você não souber a tabela verdade, você está enrolado no estudo da lógica. Por quê? A grande maioria dos exercícios depende do conhecimento da tabela verdade. Então, não me pergunte isso. A resposta é sim, 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 sim e sim. Beleza? Tranquilo, né, galera? Bom, e se a primeira for falsa e a segunda for falsa, professor? Aí vai ser falso também? Claro que não, vai ser verdadeiro. Por quê, professor? A primeira é falsa, a segunda é falsa e a proposição é verdadeira? Sim, porque a regra que rege o conectivo C e somente C diz que toda vez que eu tiver duas proposições e elas tiverem o mesmo valor lógico, o mesmo valor, gente, não importa se é verdadeiro, verdadeiro ou falso e falso, é ter o mesmo. Se uma é verdadeira, a outra é verdadeira. Se uma é falsa, a outra é falsa. Isso é ter o mesmo valor lógico. Então, a proposição composta é verdadeira. Beleza? Tranquilo? Então, a dica lá, aqui para registrar, para facilitar a sua compreensão. Leia isso aqui umas 200 vezes, que eu tenho certeza que você vai decorar. Beleza? Brincadeirinha, não precisa ser 200 não, galera, mas 199 basta.
Bom, a proposição composta ligada pelo conectivo se e somente se, aqui o símbolo, somente terá valor lógico verdadeiro, quando ambas as proposições lógicas tiverem o mesmo valor lógico. Lembrando que o mesmo valor lógico quer dizer ambas verdadeiras ou ambas falsas, ok? Ou seja, ambas verdadeiras ou ambas falsas. Nos demais casos, será sempre falsa. Beleza? Então, é isso aqui que nós apresentamos. Ambas verdadeiras ou ambas falsas é verdadeiro. Nos demais casos, é falso. Tranquilo? Belezinha? Bom, agora você já sabe tudo sobre tabela verdade. Professor, o que eu precisava aprender sobre tabela verdade? É isso. Agora que você já sabe o mínimo necessário, vamos para os desafios aí. Vamos resolver alguns exercícios aí, envolvendo agora esse conhecimento de tabela verdade, principalmente, tá? Olha só. A embalagem de pão de forma indica que o produto não contém açúcar e gordura. De acordo com o significado do conectivo e no estudo da lógica, é correto afirmar a respeito desse pão de forma que ele não contém açúcar, mas contém gordura, não contém gordura, mas contém açúcar, necessariamente não contém açúcar e não contém gordura, pode conter açúcar e não pode conter gordura, ok? Bom, galera, veja bem, ele deixou claro que é de acordo com o significado do conectivo e no estudo da lógica, ok? Só que além do conectivo e, nós estamos diante aqui de uma negação, tá? Nós estamos diante de uma negação. E a negação de uma premissa verdadeira é ela falsa. E aqui eu estou diante de uma negação. Não contém açúcar e gordura. Tá? É uma negação do contém açúcar e gordura. Beleza? Agora, nós temos que entender que o fato de negar não quer dizer que não vai ter ambos. Porque o conectivo e, para que isso aqui seja falso, basta que um dos dois deixe de acontecer. Pelo menos um dos dois. Então eu posso ter situação que eu tenho açúcar e não tenho gordura. Quando eu estou ligado com o conectivo e aí aqui é só uma questão de interpretação, dizer não tem açúcar e gordura, quer dizer o quê? Quer dizer que eu não posso ter essas duas substâncias ao mesmo tempo. É isso que é a condicionante desse exercício. Então, muitos alunos ficaram assim perplexos na resolução dele, com muita dificuldade. Por quê? Por causa de uma simples questão de interpretação. A forma mais simples de nós entendermos isso aqui é compreender que dizer que não tem açúcar e gordura quer dizer que não pode ter essas duas substâncias juntas, mas eu posso tê-las separadas, ou só açúcar ou só gordura. Isso pode acontecer. Então, quando ele diz não contém açúcar, mas contém gordura, ele está condicionando aqui, tá? Então, isso aqui não pode acontecer, tá? Ele não pode. Por que não pode, professor? Mas o senhor acabou de falar que pode ter um ou pode ter outro. Isso, ou um ou outro, mas não os dois. Mas espera aí, eu sei qual que tem? Eu sei se é açúcar? Eu sei se é a gordura? Eu não sei qual deles está presente. E aí, quando ele diz assim, não contém açúcar, beleza, ele está dizendo que não tem açúcar. Mas contém gordura, ele está dizendo que contém gordura. Aqui não está dizendo que contém gordura. Pode conter gordura, ou pode conter açúcar. Ambos não. Mas um deles pode em separado. É admissível. O que não é admissível, de acordo com o texto, é os dois ao mesmo tempo.
Porque dizer não contém açúcar e gordura é conter as duas substâncias ao mesmo tempo. Mas nada impede que uma delas apareça. Ok? Aí ele diz, não contém gordura, mas contém açúcar. Só inverteu. Agora ele está dizendo que a gordura está ausente e que açúcar está presente. Eu não sei se é açúcar. Pode ser a gordura. Então também eu não posso dizer que é verdadeira essas duas, porque ela gera aí uma certa dúvida. E na dúvida, a dúvida não pode ser valorada. Ok? Necessariamente não contém açúcar e não contém gordura. Ele está colocando aqui uma situação extrema, dizendo que não tem açúcar em hipótese nenhuma e não contém gordura em hipótese nenhuma. E isso não é uma verdade. Porque a única exigência, a única verdade aqui é que não pode ter os dois ao mesmo tempo. Mas tê-los em separados não tem nada que diz isso daí. Ok? Então, não é verdadeiro. Por quê? Por causa dessa palavra, necessariamente. Letra D. Pode conter açúcar? Galera, isso aqui é uma hipótese provável. Pode conter açúcar? Claro que sim. Pode. Só que se conter açúcar, não pode ter gordura. Mas como ele disse que pode conter, a palavra pode é uma situação, não é uma situação afirmativa, dizendo que vai ter, mas é uma situação de provável ocorrência. Isso é verdadeiro? Sim, pode conter açúcar, assim como pode conter gordura. Ah, professor, então tem duas respostas, só que pode conter gordura, não tem na alternativa aqui. Estão ligados? Porque se tivesse, eu teria duas respostas possíveis. Pode conter açúcar e pode conter gordura. Só que não ambas, mas em separado pode acontecer. O que não pode acontecer é juntos, porque o texto está claro. Quando ele diz não contém açúcar e gordura, isso só é verdadeiro quando acontece os dois. Não tem açúcar e não tem gordura. Tá? Mas pode conter um e não o outro. Pode conter um e não o outro. De boa. Tá? Aí, então, a nossa resposta fica aqui, né? Letra D. Pode conter açúcar? Pode. Pode conter açúcar. Não pode conter gordura? Eu não posso dizer que não pode conter gordura, porque pode conter gordura também, desde que não ocorra açúcar. Então, a palavra pode aqui, ela é uma palavra que exprime uma condicionante. Então, isso é verdadeiro. Eu posso condicionar. Pode conter açúcar? Pode, claro, desde que não tenha gordura. Mas há a possibilidade de ter açúcar? Sim. Essa possibilidade é real. Eu não posso negá-la. Tá? Agora, se ela vai existir ou não, não tem como eu expressar isso. Mas como ele falou bem assim, é correto afirmar que pode? Sim, pode. É algo que pode acontecer, como pode não acontecer. Agora, dizer que não pode conter gordura, tá? Aí eu já estou negando isso, porque pode acontecer de ter só a gordura e não ter açúcar também. Beleza? Se aparecesse aqui pode conter a gordura, aí eu teria duas respostas. Aí essa questão teria que ser anulada. Ok? Beleza? Então fica aí a dica, galera. Vamos para o 7º exercício. O que nós temos aqui? São verdadeiras as seguintes afirmações de Tiago. Agora, banca FGV. Trabalho ou estudo? Isso aqui é uma afirmativa. Vou ao escritório ou não trabalho? Outra proposição. Vou ao curso ou não estudo? É correto. Vou ao curso ou não estudo? Certo dia, Tiago não foi ao curso. É correto concluir que nesse dia, Tiago, letra A, estudou e trabalhou, não estudou e não trabalhou, trabalhou e não foi ao escritório, foi ao escritório e não trabalhou e trabalhou, não estudou e não foi ao escritório. E agora, como que eu faço? Isso aqui também é uma situação muito corriqueira nos concursos, não só pela banca FGV, mas Sesgran Rio, ESAF, também cobram assim, questões muito parecidas com esse formato aqui apresentado agora pela banca FGV. Mas galera, isso aqui tem um segredo para você resolver com muita tranquilidade. Tá? O segredo aqui é o seguinte,
Você está diante de algumas proposições compostas e outras simples. Quais são as proposições compostas? É aquelas que estão interligadas pelo conectivo, né? Trabalho ou estudo. Está aqui, ó, eu tenho uma proposição composta. Vou ao escritório ou não trabalho. Outra proposição composta ligada pelo conectivo ou. Vou ao curso ou não estudo. Mais uma proposição composta ligada pelo conectivo ou. E aí eu tenho uma outra proposição, que é uma proposição simples. Ele diz, certo dia, Tiago não foi ao curso. Então, estou diante, nesta última, de uma proposição simples, beleza? Bom, o segredo aqui é começar sempre pela proposição simples. E a partir dela, eu vou fazer a análise das proposições compostas, reconhecendo e identificando qual delas vai ser verdadeira ou vai ser falsa. Cada proposição simples. A análise é feita agora de forma individualizada, levando em consideração depois o conectivo que está presente. Qual é o conectivo aqui? O conectivo ou. Vamos relembrar bem rapidamente aqui o que a tabela verdade fala a respeito desse conectivo. Ele diz o seguinte, quando eu tenho um conectivo ou, a proposição composta ligada pelo conectivo ou, somente terá valor lógico falso, quando ambas as proposições forem falsas. Nos demais casos, ela será sempre verdadeira. Então, se a primeira é verdadeira, a segunda é verdadeira, a proposição é verdadeira. Se a primeira é verdadeira, a segunda é falsa, a proposição é verdadeira. Se a primeira é falsa, a segunda é verdadeira, a proposição é verdadeira. E se ambas forem falsas, aí a proposição será falsa. Isso é o que diz a tabela verdade, beleza? Por isso que tem que saber da tabela verdade. Então, olha só, começando pela proposição simples. Tiago não foi ao curso. Galera, nós temos que partir do princípio que todas essas proposições que estão aqui, elas são verdadeiras. Todas. Professor, mas eu não vou ter que julgá-las? Não. Isso aqui são afirmações e todas elas são verdadeiras. A primeira afirmação é verdadeira, a segunda, a terceira e a quarta. Agora, uma coisa é a proposição composta ser verdadeira. Outra coisa é o comportamento das proposições simples. Porque eu posso ter uma proposição composta verdadeira e as duas proposições simples serem falsas. Isso pode acontecer, depende do conectivo. Ok? Nós já vimos isso. Portanto, considera-se todas as proposições compostas como verdadeiras. E agora eu vou ver, de acordo com o conectivo apresentado, qual é o comportamento que cada uma das proposições simples pode adotar. Beleza? Como eu parto sempre da proposição simples, então Tiago não foi ao curso, isso aqui é verdadeiro. Então, Tiago não foi ao curso, é verdadeiro. Portanto, Tiago foi ao curso é falso. Ok? O que é verdadeiro? Tiago não foi ao curso. O que é falso? Tiago não foi ao curso. Ou melhor, Tiago foi ao curso, falso. Não foi ao curso, verdadeiro. Agora eu vou partir para a segunda, para a anterior, que é uma proposição composta que fala de curso. Professor, por que o senhor não começa analisando a primeira lá de cima? Porque aqui não tem nada de curso. E até agora, a única referência que eu tenho é a respeito do curso. Então, eu tenho que procurar uma dessas três que tenha algo a ver com isso que eu já descobri. Ok? A terceira aqui fala assim. Vou ao curso ou não estudo. Mas espera aí. Ele não foi ao curso, que é verdadeiro. Então, vou ao curso, ela é falsa. Se essa questão é falsa e a proposição composta é verdadeira, se a primeira é falsa, obrigatoriamente a segunda tem que ser verdadeira. Obrigatoriamente. Porque senão a proposição composta não vai ser verdadeira. Entendem isso? Então, se aqui é falso, aqui tem que obrigatoriamente ser verdadeiro. Ok?
Então, não estudo é verdadeiro. Beleza, já descobri outra coisa. Que não estudar é verdadeiro. Ele não estudou nesse dia. Beleza. Agora eu vou procurar entre as duas que restaram, qual delas tem alguma coisa a ver com o que eu já descobri. Eu já descobri que ele não foi ao curso e que ele não estudou. Agora, qual das duas fala a respeito disso? Bom, a segunda fala, vou ao escritório ou não trabalho. Ou seja, não tem nada a ver com o que eu já descobri. Mas a primeira sim, trabalho ou estudo. O que eu sei a respeito de estudar? Eu sei que ele não estudou é verdadeiro. Se ele não estudou é verdadeiro, o estudar é o que, gente? É falso. Ele está dizendo estudo é falso. Ele não estudou nesse dia. Tá? Então, se a segunda é falsa, olha aqui, ó. Se a segunda é falsa, o que acontece com a primeira? Obrigatoriamente ela tem que ser verdadeira. Obrigatoriamente. Tá? Para que a proposição composta seja verdadeira, sendo a segunda falsa, a primeira tem que ser verdadeira. Então, trabalho é verdadeiro. Isso aqui é verdadeiro. Ele trabalhou nesse dia. Beleza? Então, eu já descobri que ele não foi ao escritório, que ele não estudou, mas que ele trabalhou. Isso são ações verdadeiras. Beleza, agora eu vou para a segunda. Ele diz aqui, vou ao escritório ou não trabalho. Não trabalho é falso. Por quê? Porque eu sei que ele trabalhou nesse dia. Trabalhou é verdadeiro, eu acabei de descobrir isso. Então, não trabalho é falso. Veja bem, se a segunda é falsa, obrigatoriamente a primeira tem que ser verdadeira. Então, vou ao escritório é verdadeiro. Conclusão. Ele estudou e trabalhou? Olha só, estudou é falsa, então está fora. Não estudou e não trabalhou? Não estudou, verdadeiro. E não trabalhou? Não, ele trabalhou, então está fora. Letra C. Trabalhou e não foi ao escritório? Trabalhou, verdadeiro. E não foi ao escritório? Aqui não foi ao escritório, verdadeiro. Professor, mas e aí, eu não tenho que analisar na resposta também qual é o conectivo? Claro que sim. Observe que a resposta é uma proposição composta cujo conectivo é o conectivo E. Ó, olha só. Então, o que diz o conectivo E? Só é verdadeiro quando ambas forem verdadeiras. Se a primeira e a segunda é verdadeira, então é verdadeiro. Por isso que eu estou analisando se as duas são verdadeiras. Então, letra C, ele trabalhou e não foi ao escritório. Já na D, só para desencargo, foi ao escritório, ele não foi ao escritório. Vou ao escritório, verdadeiro. Beleza. Foi ao escritório e trabalhou. Trabalhou e não foi ao escritório. Ele não foi. Aqui houve só um erro de digitação, que na verdade não foi ao escritório, né? Ele não foi ao escritório e trabalhou. Ele não trabalhou e não foi ao escritório, galera. Olha só. Ah, tá. Essa aqui que está errada. Aqui. Encontrei a falha aqui. Veja bem, ó. A letra C não pode ser verdadeira, porque ele diz trabalhou, isso é verdadeiro, beleza. E não foi ao escritório, tá? Ele diz que não foi ao escritório e ele foi ao escritório, é verdadeiro. Então, só vai ser verdadeiro quando ambas forem verdadeiras. A primeira parte, trabalhou, é verdadeira. Não foi ao escritório é falso, porque ele foi ao escritório, então não pode ser letra C. Agora, olha a letra D. Foi ao escritório, isso é verdadeiro, ele foi ao escritório, está aqui, ó. Vou ao escritório, verdadeiro, beleza. E trabalhou também é verdadeiro. Então, a resposta correta, letra D. Não sei como tinha falado, eu não prestei atenção que aqui apareceu a palavra não. Tá? Então, tome cuidado. Isso aí é um erro que às vezes passa batido. Na letra E, não estudou. Isso aqui é falso, porque ele estudou, né?
Não estudou, verdadeiro, beleza, não estudou. E não foi ao escritório, olha aqui, ó, não foi ao escritório, ele foi ao escritório. Então, isso aqui é falsa, a primeira é verdadeira, mas a segunda é falsa, e isso não pode, tá? Por quê? Porque o conectivo agora é o conectivo E, não é mais o conectivo OU. Então, para o conectivo E, isso aqui é falso. Beleza? Só é verdadeiro quando ambas forem verdadeiras. Tranquilo? Então, a resposta correta foi ao escritório e trabalhou. Beleza? Então, tá aí. O segredo, reforço, é só você identificar qual é o conectivo e começar sempre pela proposição simples, galera. Sempre. Exercício 8. Olha só. Uma escola promove anualmente um projeto para incentivar a participação de seus alunos nos processos eleitorais. A cada ano são escolhidos 5 professores que orientarão um grupo de 100 alunos em várias atividades. No início deste ano de 2011, a escola conta com 35 professores, dos quais 15 já participaram do projeto em anos anteriores. Dos 800 alunos matriculados, 300 já participaram do projeto em outras oportunidades e 600 são eleitores, ok? 300 já participaram do projeto e 600 são eleitores. Beleza. Continuando o mesmo exercício. Com base na situação apresentada, julgue os itens a seguir. Considere que a proposição o professor Carlos participou do projeto ou a aluna Maria é eleitora seja falsa. Seja falsa. Nesse caso, a proposição se o professor Carlos participou do projeto, então a aluna Maria é eleitora será verdadeira? Isso está certo ou está errado? Olha só, galera. Como que nós vamos resolver isso? Primeiro, entenda o seguinte, que ele me deu uma proposição aqui, ó, o professor Carlos participou do projeto ou a aluna Maria é eleitora. E ele falou que isso aqui é falso. Eu tenho uma afirmativa, é falso isso aí. Aí você pergunta, qual é o conectivo? É o conectivo OU. Então vamos entender o seguinte, quando que uma proposição composta ligada pelo conectivo OU é falsa, professor? Ela é falsa quando ambas forem falsas. Como ele disse que é falso, então o professor Carlos participou do projeto? Falso. O professor Carlos não participou do projeto, que é verdadeiro. A aluna Maria é eleitora? Falso. A aluna Maria não é eleitora. Então, eu já sei agora o valor lógico de cada frase. Agora, eu vou para a pergunta aqui. Ele falou que a proposição, se o professor Carlos participou do projeto, então a aluna Maria é eleitora, será verdadeira? O que eu sei a respeito da proposição composta ligada pelo conectivo se então? Olha aqui, ó, se então. Ela só vai ser falsa quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Essa é a única situação que faz com que ela seja falsa. A proposição composta ligada pelo conectivo se, então, só é falsa quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Nos demais casos, ela é sempre verdadeira. Então, olha só, o que aconteceu? Se o professor Carlos participou do projeto. O professor Carlos participou do projeto? É falso. Então, a primeira é falsa. Então, a aluna Maria é eleitora. A aluna Maria é eleitora é falsa. Falso. Se a primeira é falsa e a segunda é falsa, então é verdadeiro. Então é verdadeiro. Então, isso aqui está correto. Por causa do conectivo se, então. É outra analogia. Viram? Se você domina a tabela verdade, você faz com tranquilidade isso daqui. Beleza. Olha só, banca ESAF. O que nós temos aqui? Assinale a opção que apresenta valor lógico falso. 2 ao cubo igual a 8 e 1 mais 4 igual a 5. Qual é o conectivo presente aqui, gente? O conectivo presente é o conectivo E. O que ele diz? Só é verdadeiro quando ambas forem verdadeiras. Então, vamos lá. 2 ao cubo é 8? Sim, verdadeiro. 1 mais 4 é 5? Sim, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro. Então, isso aqui é verdadeiro.
Beleza, ele quer que marque a falsa. Letra B. Se raiz quadrada de 8 é igual a 3, então 6 dividido por 2 é 3. Qual é o conectivo? Se, então. O que diz esse conectivo? Só é falso quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Nos demais casos, sempre é verdadeiro. O que aconteceu com a primeira? Ela é falsa. Raiz quadrada de 8 não é 3. Raiz quadrada de 9 que é 3. 6 dividido por 2 é 3. Verdadeiro. Primeira falsa, segunda verdadeiro. Conectivo se então é verdadeiro. Aqui, o conectivo ou. O que diz o conectivo ou? O conectivo ou só é verdadeiro quando as proposições tiverem valores lógicos diferentes. Quando elas tiverem valores lógicos iguais, é falso. Então vamos lá. A primeira, 3 menos 1, 2, verdadeiro. 3 menos 1 é 2. Segunda, 5 mais 2, 8. Opa, falso. 5 mais 2 é 7. Então, valores lógicos diferentes, então é verdadeiro. Ok? Letra D, conectivo se, então. 7 menos 2, 5, verdadeiro. 5 mais 1, 7. Opa, falso. 5 mais 1 não é 7. Olha só, conectivo se, então, só é falso quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, que é o que aconteceu aqui. Então, falsa, resposta letra D. Essa é falsa. A letra D, E, 3 ao quadrado é 9, verdadeiro. Raiz cúbica de 8 é 2, verdadeiro. O conectivo se e somente se é verdadeiro toda vez que as duas tiverem o mesmo valor lógico. Ou verdadeiro e verdadeiro, ou falso e falso. Então, isso aqui é verdadeiro. Portanto, a única falsa, letra D. Beleza? Viram? Quando você domina a tabela verdade, você resolve um exercício desse com muita tranquilidade, mas se não souber a tabela verdade, não tem como resolver. Olha só, Fundatec, caiu ano passado. Qual operação lógica descreve a tabela verdade da função z abaixo, cujos operandos são A e B? Considere que V significa verdadeiro e F falso. Então eu tenho aqui, para efeito de compreensão, uma proposição A, uma proposição B e uma proposição composta Z. Então eu tenho aqui a realização de todas as combinações. O que o exercício está perguntando é o seguinte, que com relação a esse tipo de combinação de resultados para a proposição composta, qual é a conjunção que está presente, qual que representa esta relação aí, esta operação lógica. Isso aqui pode ser o conectivo ou? Bom, é simples. Quando que é o conectivo ou? O conectivo ou é verdadeiro quando pelo menos uma for verdadeira. Ou melhor, é falso quando ambas forem falsas. Aqui, ó, falso e falso deu verdadeiro. Já não é o ou. Conectivo E. Conectivo E só é verdadeiro quando ambas forem verdadeiras. Ambas. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Beleza. Só que eu tenho um verdadeiro aqui e elas têm valores diferentes. Então, não é o conectivo E. Está fora. Ou exclusivo. O que é o ou exclusivo? É o ou duas vezes. Quando que ele é verdadeiro? Quando as proposições tiverem valores lógicos diferentes. Nos demais casos, ela é sempre falsa. Olha aqui, valor lógico diferente e deu falso. Tá? Era para ser verdadeiro. Aqui, tudo bem. Aqui tem valor lógico igual, aqui tem valor lógico igual. E quando elas têm valores lógicos iguais, ela é falsa. Não é verdadeira. Então, não é o ou exclusivo. Implicação, se então, que é a condicional. O que eu sei a respeito da condicional? Só é falso quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Nos demais casos, ela é verdadeira. Então, aqui, falso. Primeira verdadeira, segunda falsa, falso. Nos demais casos, ela é verdadeira. Então, beleza. Está aqui, resposta letra D, C, então. E a bicondicional não pode ser, por quê? Porque a bicondicional só é verdadeiro quando tem o mesmo valor lógico. Verdadeiro, 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 tá certo. Falso, falso, verdadeiro, tá certo. Mas aqui deu falso, verdadeiro, verdadeiro. A bicondicional não admite. Quando tem valor lógico diferente, ela é falsa. Então, não pode ser a letra E. Então, a resposta correta, letra D. Beleza, galera? Tranquilo? Tranquilo e favorável aí? De boa? E assim a gente chegou ao final da nossa aula. Galera, quero dizer que foi um prazer muito grande estar com vocês, ok?
nós trabalhamos hoje a lógica qualitativa, falamos de algumas partes da lógica qualitativa, é um estudo muito extenso a lógica qualitativa, mas nós procuramos destacar o mais importante de tudo, que é o conhecimento da base do que é uma proposição, de como que ela se subdivide e o conhecimento da tabela verdade, seguido aí de uma série de exemplos. Que Deus te abençoe, continue te dando força para você não desanimar, continue estudando, continue com foco. Estamos juntos, galera, prontos aí para te dar a maior força, o maior apoio. Beleza? Nos encontramos na próxima aula com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo muito forte no seu coração e até a próxima. Tchau. Olá, meus amigos! E aí, gostou da nossa videoaula? Ótimo, bacana. Então, estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio aí. A gente está pedindo aí uma contribuição simbólica aqui da Lá Concurso por R$ 29,90, né? Todos os PDF, mais essa metodologia aí fabulosa do Personal Coach. Eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos, né? Uma sequência coerente, prioritária. Ele vai se perdendo no conteúdo. Então, o Personal Coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 29,90. E claro, a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua preparação para esse concurso inédito aqui da PEM Bahia. O nosso super aulão de véspera. Tá? Aqui estão os professores aqui, já estão todos eles contratados, combinei com todo mundo já. 30 horas, né? Cada professor vai gravar blocos de 30, por exemplo, pegar aqui o professor Edenilson, né? 2 horas, então ele vai ter 4 blocos aí, tá? 4 blocos de 30 minutos, né? Isso aqui não será disponibilizado no YouTube, será lá na nossa plataforma do Lá Concursos, um link está aqui para você fazer a sua inscrição, né? Por apenas R$ 49,90, tudo bem, gente? Então, um forte abraço, espero vocês. Tchau, fui! Clique lá.